Destaques da semana está ao vivo, no dia certo, no horário certo. Estamos aqui para falar de fundos imobiliários, o que aconteceu durante a semana. E eu já vi que o chat aqui está realmente movimentado antes mesmo da live ter começado. Já estava rolando umas conversas aqui. Muito boa noite, Cláudio, Simone, Paulo. Várias mensagens das mesmas pessoas, mas Marcela também, Marcos, Lucas, Dirceu, Ricardo Vital, Ricardo de novo aqui. E o Lucas falando hoje, consegui assistir ao vivo de Caruaru, presente na live. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença ao vivo e obrigado à presença de todos vocês que estão aqui ao vivo. É sempre um prazer poder fazer esse formato mais dinâmico, porque eu poderia fazer um vídeo gravado, só soltar no YouTube depois, ir lá curtir meu fim de semana, mas eu acho que é muito mais rico, muito mais legal a gente fazer, e também muito mais... como é que eu posso dizer? Não é produtiva a palavra. Agregador pode ser. De a gente fazer ao vivo, para a gente poder trocar essa ideia, conversar, discutir. Você fala uma coisa, eu respondo. Você discorda, a gente vai trocando essa ideia. Eu acho muito mais dinâmico e é muito mais legal quando vocês estão ao vivo. Então sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite a todos vocês. Pessoal chegando. Alexandre, Patrícia, Cássio, Edgar, Renata, Lucas, Amauri, Batista, Marcos, Samuca. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos lá. Antes de eu começar aqui, só para avisar vocês, e por que eu comecei a live falando que hoje é sexta-feira, estamos no dia certo, porque eu quero já comunicar para vocês não perderem a data, mas na semana que vem, dia 31, quinta-feira, faremos a nossa live de destaques da semana. Mas por que a gente mudou de sexta para quinta na semana que vem? Porque na semana que vem, na quinta-feira, é dia 31, que é o último dia útil. O último dia útil quer dizer anúncio de rendimentos. Então a gente está casando a nossa live de destaques da semana com a live de anúncio de rendimentos. A gente vai fazer as duas na quinta-feira, 7h30 da noite. Por isso que a gente está mudando o dia. Aí sexta-feira não tem live, a gente depois solta algum conteúdo, mas não vai ter a live. Então só para reforçar e confirmar, a gente vai fazer a nossa live de destaques da semana, junto com a nossos rendimentos, quinta-feira, 7h30 da noite. Anota aí no seu calendário para você não perder. E para você não perder também, já garanta o seu ingresso para o FII Experience, nosso evento presencial aqui em São Paulo, porque eles já estão acabando. Então, aqui no link da descrição você consegue garantir o seu ingresso para você ver o professor Baroni presencialmente, gestores, pessoas importantes do mercado compartilhando conhecimento sobre fundos imobiliários para, obviamente, você se tornar um investidor melhor, para você tomar melhores decisões, entender as coisas do ponto de vista também de pessoas que atuam de fato ali no fundo imobiliário, um gestor, uma pessoa que está por trás desse mercado. Então, garante o seu ingresso. Está aqui na descrição, não fica de fora, porque esses eventos presenciais não acontecem todo fim de semana. Na verdade, acontecem aí uma vez por ano e olhe lá. Então, aproveita, link na descrição. Vamos então agora, de fato, para o nosso conteúdo, para os nossos destaques. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Então, destaques da semana desde o dia 19, né? Então, nos últimos 7 dias, o que saiu. Inclusive, eu notei que essa semana ela foi um pouco mais lenta, um pouco mais devagar. Não tivemos tantos fatos relevantes, tantas notícias grandiosas, movimentações grandes. Foi uma semana um pouquinho mais tranquila. E eu já vou começar aqui falando, porque eu imagino que daqui a pouco vai aparecer aqui no chat, ou você que está assistindo gravado, você vai ficar talvez se perguntando. A emissão do HGRU ainda não foi divulgada, não temos os documentos dessa oferta, não sabemos as datas ainda. Então, vou trazer esse destaque para agora, tá? Assim que sair, pode ter certeza que eu compartilho aqui, compartilho no Twitter, nem chama mais Twitter, né? Agora é X. Mas é muito estranho. Quem gostou dessa mudança de Twitter para X aí? Porque se eu falar assim, vou postar aqui no YouTube, vou postar lá no Instagram, vou postar no X e no... É isso, acho que são as plataformas que eu tenho usado. É isso aí. Então me segue também no Instagram, me segue no X/Twitter, para vocês ficarem por dentro. E coloco também nas Sonemissões, né, na plataforma do Sonemissões. Então vamos seguir agora para as notícias que saíram. Então, alguns destaques rapidinhos. O Helg. O Helg, mais uma vez, né, porque eu mencionei na última semana, ele pagou mais um pouco da sua dívida, então pouquinho em pouquinho ele está diminuindo a alavancagem do fundo, pré-pagando algumas dívidas. Eu tô vendo aqui no chat que ninguém gostou da mudança de Twitter para X. Eu confesso que eu também não curti muito não o nome. Mas vamos lá. O Helg, ele reduziu em R$ 639 mil a dívida, agora já está em 2,95
milhões de reais. Essa dívida, se não me engano, estava ali perto dos 5 milhões. Agora minha memória falha um pouco, mas acho que era por ali. Então, de pouquinho em pouquinho, ele está reduzindo, logo acaba essa dívida, se por acaso ele continuar nesse ritmo. Então, uma notícia pouquíssima complexa, bem simples, pré-pagou ali um valor de 639 mil e reduziu a dívida desse CRI. Passando para o HLog, fundo de logística da Red, desculpa, RedLog. Recebeu uma nova proposta para vender o ativo CLIS por 52 milhões. Então, ele recebeu uma proposta sem muitos detalhes, então não tenho muito como elaborar aqui, mas a proposta de 52 milhões, a informação que a gente tem ali, o detalhamento que a gente tem ali no fato relevante, é que a forma de pagamento será em 2 parcelas. Na verdade, as parcelas elas serão pagas juntas, mas são uma divisão de pagamento, onde metade do valor vai ser pago em cotas de fundo imobiliário e metade em dinheiro. Agora, qual fundo imobiliário? Não sabemos. Essa parte não foi divulgada, mas por ter essa proposta de pagamento em cotas, podemos dizer que é um fundo imobiliário. Seguindo, RBRL, fundo de logística também. É curioso. A gente está aqui com 3 fundos de logística no nosso destaque rápido: o da REC, o da RED e o da RBR. RBRL, então, o fundo e a antiga locatária do Hortolândia 2, que saiu, pactuaram então a forma para o pagamento da multa rescisória, onde 457,6 mil reais já foram pagos, o fundo já recebeu, e o restante de 450 mil será pago aí em aproximadamente aí quase 3 semanas, lá no dia 17 de setembro. Então aí um dinheirinho que vai entrar, entrou em partes, né? E vai entrar mais um pouco no caixa do RBRL. Seguindo para as notícias já maiores, eu trouxe aqui um destaque de um fundo que é menos conhecido, porém ele está se movimentando, ele está aparecendo mais na mídia. Ele, inclusive, até fez já algumas entrevistas, né? Na verdade, participou de entrevistas com o gestor. Então, eu quis trazer aqui para vocês também conhecerem um pouquinho mais desse fundo, que é um fundo que tem um mandato híbrido. Ele tem esse, que nem vocês podem ver na imagem, esse prédio, e neste prédio eles fizeram uma locação nova de prazo de 7 anos no contrato no modelo turnkey, que basicamente é quando o fundo, no caso, né, o dono do imóvel, ele faz a reforma ali inicial para o inquilino e entrega o imóvel pronto para o inquilino ocupar. O prazo dessa obra, né, que eles vão fazer ali é de 90 dias, então pode demorar um pouquinho. E eu aqui acho que a informação talvez mais interessante desse fato relevante é que o aluguel que foi acordado para este novo contrato, ele é quase 120% acima do valor que era praticado na época que tinha o inquilino anterior. Então foi um aumento expressivo de valores. E a vacância do fundo ela é reduzida para 0,81%, antes ali na casa de 1,3%, agora 0,81%. Então nossa senhora, aqui travei. Um novo contrato de locação aí no imóvel. Eu acho que é uma parte interessante da gente sempre, para quem acompanha os destaques da semana, toda semana, vocês conseguem ver que praticamente quase todas as semanas eu falo de locações em prédios comerciais, em prédios corporativos, basicamente no setor de escritórios. Então a gente está vendo aí mais e mais locações e menos rescisões, o que pode indicar um cenário positivo para o setor. Inclusive, falando nisso, temos aqui o RCRB, Fundo de Lajes da Rio Bravo, com 2 locações, um no edifício Jatobá e o outro no edifício Continental Square, ali na Faria Lima. Contrato número 1, inquilino, Grand Capital, ou Grande Capital, área alocada, 343 metros quadrados aproximadamente, naquele modelo de plug and play que ela vem praticando, onde ela já deixa ali o escritório prontinho para quando vier um inquilino, ele só se estabelecer ali, levar os computadores e começar a trabalhar, não precisa fazer obra, caso não queira. Prazo do contrato, 5 anos. Carência, durante o período da obra, limitado a 3 meses. Então, potencialmente, tem uma carência ali de 3 meses, enquanto pode ter alguma adaptação do imóvel ali para o novo inquilino. Aviso prévio de 180 dias, caso o inquilino deseje sair do imóvel, ou seja, rescindir o contrato antes do final do mesmo.
Aí temos o segundo contrato, o inquilino é a Nomus, a área local, inclusive os dois são escritórios de assessoria, basicamente, um da XP e um da BTG. Achei curioso que as duas locações foram para empresas muitíssimo parecidas. Para não falar iguais, né? Porque iguais no sentido de mesma atuação, só não são para as mesmas empresas a quais são vinculadas. Mas eu achei interessante a coincidência. Então, contrato número 2, inquilino Nomus, área alocada 536 metros quadrados. Aqui vem uma informação também interessante ali pelo fato relevante, que esse novo contrato, essa nova ocupação vai acontecer simultaneamente com a saída do inquilino atual. Ou seja, não deu nem tempo do imóvel ficar vago, não terá vacância neste imóvel específico, porque assim que sair esse inquilino que está ali programado para o final de setembro, já entra o novo, que é a Nomus, para ocupar o espaço e o fundo fica sem qualquer vacância para este imóvel específico. Prazo de contrato também são 5 anos, carência de 2 meses, aviso prévio de 180 dias. Então, ali algumas características similares com o outro contrato. O impacto financeiro de ambas as novas locações é de 1 centavo por cota, porém, após carência. Então, depois que passar esses períodos de carência, aí começa a impactar 1 centavo por cota por mês. Começou a chover aqui, espero que não seja uma tempestade e derrube a energia aqui de casa. Então, se por acaso eu simplesmente desaparecer, é porque acabou a energia. Mas vamos ser otimistas aí que isso não vai acontecer. Então, seguindo aqui, só para completar essa parte do contrato, a vacância do fundo também vai ser reduzida de 12,77% para 11,97%. E um outro fato, uma outra informação interessante divulgada no Fato Relevante é que desde o começo de 2023, ou seja, desde o começo deste ano, o fundo já conseguiu realizar 14 novas locações. Lembra que eu vivo falando aí que o RCRB está praticamente aqui em todos os últimos destaques da semana que a gente vem fazendo, muito por conta dessas novas locações, aí eu trago a cobertura aqui para vocês também. Então é um fundo que tem feito muitas locações e, de novo, lembrando que é do setor de escritórios. Aí passando para a grande notícia, aqui temos do TRXB, porém, pelo TRXFC ali, o controlador ter muitas cotas desse fundo, acaba sendo uma notícia do TRXF também. Inclusive, a própria TRX divulgou fato relevante simultâneo nos dois fundos, porque afeta em proporções maiores ambos os fundos. Claro que afeta mais o TRXB, porque essa operação aconteceu dentro do TRXB, mas também tem um bom impacto no TRXF. Então, só para reforçar, esse fato relevante que eu vou descrever agora, ele é do TRXB. Mas eu vou dizer aqui também o impacto no TRXF. Então vamos lá. O que aconteceu? Ele basicamente celebrou aí um compromisso de venda do ativo do Pão de Açúcar lá em Teresina. Não foi concluída ainda a venda, mas já tem ali um compromisso assinado e tudo dando certo, as condições precedentes forem superadas, aí a venda é concluída e encerrada e o dinheiro, obviamente, é entregue ao fundo e o imóvel ao comprador. O valor dessa venda é de 20 milhões e 600 mil aproximadamente. O lucro estimado dessa venda para o TRXB é de R$ 1,70 por cota, um grande lucro, e para o TRXF é de 36 centavos por cota. Para reforçar mais uma vez, o lucro do TRXF é menor porque o TRXF ele não tem 100% das cotas do TRXB, tem parte das cotas do TRXB, portanto, não é 100% desse rendimento que ele recebe. Basicamente, tá? A taxa interna de retorno, ou seja, o quanto que esse imóvel gerou de retorno, incluindo os aluguéis recebidos durante o período e incluindo o lucro da venda, é de 23,6% ao ano. Então, um excelente retorno, excelente tiro. E um outro ponto também interessante dessa venda, que é relevante para a gente trazer atenção aqui, principalmente para fundos de tijolos em geral, mas obviamente especificamente para o TRXB, é que a venda deste imóvel foi mais de 15% acima do último laudo de avaliação. Então, aquela história que a gente fala aqui, o valor patrimonial ele é importante, o PVP ele é importante para um fundo de tijolo, a gente precisa lembrar que ele não é absoluto, ele não é a verdade absoluta. Ele pode ter uma defasagem. E não é uma defasagem no mau sentido de que quem avaliou aquilo ali avaliou errado, ou está incorreto esse número. Não é isso. É basicamente uma estimativa de quanto vale,
mas o fundo, na hora de trabalhar suas vendas, ele pode encontrar um comprador que está disposto a pagar mais, porque ele entende que vale mais, e o fundo também entende que vale mais. Logo, se ambos entendem que vale mais, fecham o negócio, é vendido acima do que estava no laudo. Então é só uma informação, primeiro, interessante por si só, segundo, para você sempre lembrar que quando você for analisar um fundo de tijolo, você lembrar que aquele valor, né, patrimonial, aquele valor de avaliação dos imóveis, eles podem ter uma certa defasagem, tanto para cima quanto para baixo, tá? Depende muito do fundo, muito do cenário, mas é possível. Bueno, só para reforçar aqui antes das perguntas, que todas essas informações, análises, resumos, elas são feitas também de uma forma mais completa e dentro da área do radar, de FIIs, dentro da área de assinantes. Aqui eu trago para vocês um resumo, uma informação simplificada dos fatos relevantes, mas a análise de fato, aí sim um parecer, um viés, às vezes até uma recomendação, isso acontece lá dentro da área dos assinantes, dentro do radar de FIIs e dentro dos relatórios também, ali comandado pelo professor Baroni. Então, se você quiser saber mais, ter essas análises, ter a sua opinião do professor Baroni, faça sua assinatura, caso você não seja um assinante. O link deve estar aqui na descrição. E caso você já seja um assinante, aí você pode entrar na segunda-feira para pegar o compilado do radar de fundos imobiliários. E agora eu pego algumas perguntas aqui para responder. O Wellington perguntou aqui: será que não valeria a pena amortizar o valor do TRXV para o TRXF fazer a próxima locação? Olha, se vale a pena ou não, essa parte realmente eu não tenho como responder. Mas o que eu posso te responder é que quando o TRXB foi concebido, quando ele foi construído, ele nasceu para ser basicamente um braço do TRXF, para viabilizar algumas grandes aquisições, grandes em termos de volume mesmo, muitas aquisições daqueles imóveis, aqueles supermercados que nem o TRXF tem. Então, basicamente, foi um veículo para ajudar o TRXF a fazer essas aquisições. Até por isso que o TRXF é o controlador, é o que tem a maior parte ali das cotas. Também, dentro dessa proposta, o TRXB, ele tem como premissa, em algum dia do futuro, daqui a alguns anos, ser incorporado pelo TRXF. Se isso vai acontecer, enfim, não sei quando vai acontecer exatamente, porque era para ter, tinha uma data menor, foi postergado, vai ficar mais um tempo, mas pode também acontecer antes. Não tem uma data específica definida para isso acontecer, mas pode acontecer. Então, imagino eu que esse é o plano que vai ser seguido, tá? Inclusive, é uma pergunta excelente que você pode fazer diretamente depois para o gestor, principalmente nos webcasts que eles fazem, tá? O Álvaro falou: e a pizza? A pizza, felizmente, não chegou. Mas eu burlei o sistema. Eu burlei o sistema porque eu comi pizza na quarta-feira. Então, tá aí. Deixa eu ver aqui. O Fernando perguntou: por que um fundo opta por ser só para investidor qualificado? Isso não prejudica a sua própria liquidez? Qual a lógica? Eu vou dar dois cenários, tá? Pode ter mais, pode ter outra motivação, mas eu vou dar dois cenários. O primeiro é que, de fato, é um produto que precisa de um público qualificado. Então, tudo bem que ser investidor qualificado não é obrigatoriamente dizendo que o investidor ele tem uma qualificação maior, um intelecto maior para investimentos, não quer dizer necessariamente isso, porque você pode ter esse status de qualificado só por ter mais dinheiro, mas se você está construindo um fundo e precisa de um público mais específico, talvez mais qualificado mesmo, até mais profissional, você pode restringir o público do seu fundo. Pode ser, não estou dizendo que todos os casos serão assim, pode ser. Um outro ponto é que, às vezes, aí dependendo talvez de um fundo que você esteja pensando em específico, pode ser que o fundo ele fez o IPO dessa forma só para poder fazer um IPO mais rápido, ou seja, nascer mais rápido. Você tem que lembrar que uma emissão, a primeira emissão, se ela for para o mercado em geral, ela vai abrir vai ter que fazer todo aquele trâmite para poder aprovar a oferta, vai ter que ter todos aqueles períodos, é uma emissão mais longa, potencialmente mais demorada, e tem fundo que quer fazer logo. E quando faz logo no começo e faz só para o público profissional, para o público qualificado, ele acaba ficando com o status de fundo para investidor qualificado. Mas depois ele pode alterar isso mais para frente. Ele pode mudar para investidor em geral, enfim, no caminhar ali da sua vida. Então, pode ser que seja só uma estratégia inicial e depois ele vira para em geral.
Vixe, entrou um monte de pergunta aqui. Peraí. Deixa eu voltar um pouquinho. O Gustavo perguntou aqui: os FIIs de papel aumentam os dividendos se a inflação aumentar muito? Sim. Sim, porém aqueles que tiver CRI atrelado ao IPCA, tá? Então, porque tem fundos, se o IPCA explodir, mas o CDI continuar na mesma, não afeta esse fundo. Mas aqueles que têm CRI atrelado ao IPCA, conforme o IPCA subir, aumenta os rendimentos, sim. O Batista perguntou que ele falou que procurou emissão do FGA no Suno Analítico e não achou. A FGA é um Fiagro, tá? O Fiagro ainda não está aparecendo lá no Suno Emissões, mas isso deve acontecer num futuro próximo. O Phineas Paper fez uma pergunta muito importante, interessante, que é: o lucro do ganho de capital na venda do imóvel calcula sobre o último laudo ou sobre o custo de aquisição? Sobre o custo de aquisição. Na verdade, não é de aquisição apenas, é o custo de investimento ali, tá? Porque se ele fez alguma reforma, ele colocou mais dinheiro no imóvel, aí isso altera o custo. Mas é baseado no custo de aquisição, tá? Então, se ele valorizou ao longo do tempo via o laudo, quando vender, ele vai considerar o valor que o fundo desembolsou para adquirir aquele imóvel. Por isso que imóveis antigos podem ter um lucro maior ali a ser travado, porque desde lá para cá eles podem ter valorizado e daí, desculpa, eles podem ser vendidos a um valor bem mais alto do que o que foi gastado lá atrás, e mesmo que o laudo não esteja subido muito ali, enfim, ele tem um lucro acumulado. Então, basicamente, é pelo de aquisição. E como o imóvel tem a tendência de sempre valorizar com o tempo, os bons imóveis, obviamente, aí ele consegue destravar mais lucro do que se fosse pelo laudo, que vai normalmente se atualizando para cima também nos bons imóveis. Então, resumindo, é sobre o custo de aquisição. O Wellington falou aqui: ainda no TXF, no B, ele tem 99% do TXB, só que é comercializado por fora e tem ágio de quase 1,3. Esse grande ágio não altera artificialmente o PL do TXF? Deixa eu só conferir aqui, porque eu não lembro dele ter tudo isso. Deixa eu ver. TXB. Mas respondendo a sua pergunta, deixa eu só olhar aqui no status invest. De fato, é verdade, é verdade. 99%. Eu lembrava de ter menos. Curioso, curioso. Será que aqueles fundos, outros fundos, liquidaram toda a posição? Enfim, vou dar uma verificada nesse número aí. Mas basicamente eu consigo responder a sua pergunta. Como é um investimento através de cotas, então o TXB tem cotas do TX, desculpa, o TXF tem cotas do TXB. Conforme o TXB subir ou descer, valorizar ou desvalorizar, isso vai afetar sim o PL do TXF. Porque como que ele é contabilizado dentro do TXF ou dentro de qualquer fundo que investe em cotas de outro fundo imobiliário? É o valor de mercado. Então, se o valor de mercado do TXB sobe, o patrimônio líquido do TXF sobe também. Então, eu não diria que ele altera artificialmente o patrimônio líquido do TXF, porque, não sei, soa como se fosse alguma coisa meio mascarada, mas não é o caso. De fato, altera o patrimônio líquido do TXF porque valorizou ali o investimento. Só que quando você for fazer uma análise do TXF, por exemplo, for analisar aquele valor patrimonial que está ali, você tem que ter em mente que parte daquele valor são cotas de outro fundo, o TXB no caso. Então você precisa ter isso em mente, que o TXF, de mês a mês, ele pode ter uma alteração do valor patrimonial dele, tanto para cima quanto para baixo, por conta desse investimento no TXB. Então, eu não chamaria de artificial, tá? É um comportamento e funciona para qualquer outro fundo imobiliário que investe em outras cotas. Então, saiba que dentro do TXF pode ter essa oscilação do VP, justamente por causa dessas cotas, ou outros fundos que no futuro ele pode vir a comprar também, caso ele queira, e também em outros fundos de fundos, e também em outros fundos que não são fundos de fundos, mas que investem em cotas de outros fundos. O Regis falou que o BTLG não foi o período público. O período público, se minha memória não falha, ele se encerra na segunda-feira. Hoje, ontem acabou o período de preferência. Hoje, acho que foi o pagamento da preferência. E na segunda-feira, eu acredito que é
o fim do período público com pagamento no dia... No fim da semana, eu acho que é. Alguma coisa assim. Ah, deixa eu subir mais um pouco, peraí. Mais uma pergunta aqui do BTLG. Ele perguntou, né? Boa noite, o BTLG liquidou as cotas subscritas hoje. Você tem ideia de quanto tempo pode levar para o fundo integralizar as cotas na carteira do cotista? Olha, a formatação que fizeram para essa oferta, onde o período público acontece paralelamente, simultaneamente ao período de preferência, vai fazer com que a oferta seja mais rápida. Então, hoje acabou o período de preferência, na semana que vem deve acabar já o período público. Imagino que logo depois encerra-se a oferta e a gente está. Isso daí vai acontecer comecinho de setembro. Então, assim, se tudo acontecer no cenário otimista, ou seja, não ter nenhum atraso nem nada, é possível, não estou falando provável, é possível que no fim de setembro já tenha conversão das cotas. Se não der esse cenário perfeito, então talvez ali em outubro. Mas assim, eu não tenho como prever. Eu estou aqui estimando pelo operacional das coisas para isso acontecer. Então, o cenário otimista, melhor cenário, fim de setembro é o meu palpite. O cenário médio seria em outubro. Sem garantias, por favor, não me cobrem por isso. O Elias falou, os FIIs em CDI, os fundos de papel, imagino, com a Selic caindo, cai muito o rendimento ou reciclam a carteira? Bom, depende. CDI, né? Selic caindo, CDI caindo, afeta o rendimento desses fundos que têm mais CDI na carteira? Sim. Vai cair muito? Depende. Depende até onde a Selic vai cair. Então, por exemplo, esse ano aqui, a tendência não é de uma queda muito grande. Então, deve cair, mas talvez nada tão extremo. Só que aí no ano que vem deve cair mais um pouco. Aí tudo dando certo no outro ano, talvez mais um pouco. Aí quando você olhar assim, lá na frente, olhar para trás, uns 2 anos talvez, aí você pode ver que teve uma queda relevante nos rendimentos. Mas pode ser relevante, porém provavelmente será gradativo. Esse é um ponto. A parte da reciclagem da carteira, eles trocam alguma coisa de CDI para IPCA, por exemplo, ou trocam uma taxa mais alta, isso é possível, dependerá da estratégia do fundo. Se for um fundo que tem uma estratégia mais híbrida, ou seja, ele não está preso ao CDI, ele pode comprar um IPCA, ele pode comprar um IGPM, ele pode comprar um prefixo, ele pode trocar o indexador. Se esse é o caso, então é possível que ele recicle, é possível que ele troque de CDI para IPCA daqui para frente. É possível. Se for um fundo preso ao CDI, não tem o que fazer. Tem fundos que a proposta é investir no CDI. Então, se o CDI Selic cair, ele vai continuar investindo em CDI Selic, tá? Então, isso não muda. Que mais? Conforme vai mudando a perspectiva do mercado, aí o fundo consegue ter novas compras, às vezes com uma taxa maior, às vezes não tem taxa maior, uma taxa menor. Isso vai depender do mercado, mas o gestor ele consegue também trabalhar, né? Trocar alguns CRIs da carteira por outros que remunerem melhor, quando for possível. Nem sempre é possível. O Wellington falou aqui, para você que está dentro da área, acredita que o novo feed shopping da AJ Oliveira apresenta um otimismo no mercado? Olha, eu acho que sim. Eu até postei no Twitter, no X, anteontem, acho que foi, enfim, essa semana, que a gente está vendo muita movimentação em shoppings em geral, fundos de shoppings, né, fundos imobiliários. Tem compra, tem venda, tem fundo novo, que é esse daí, que é o AJFI 11. Então, eu entendo que o negócio está ficando mais aquecido, até porque a gente está no momento... O que está acontecendo? Né? Qual que é a grande virada aqui? A gente está em um momento onde os juros estão muito altos ainda, a Selic ainda está muito alta, ela só teve uma queda por enquanto. Só que, primeiro, como já começou a cair, e como os juros futuros já vêm caindo há alguns meses, uns 3, 4 meses, já estão caindo, isso começou a travar valor nos fundos imobiliários. Então agora a gente está num momento bem específico, onde os fundos imobiliários, não todos, mas muitos, conseguem passar do seu valor patrimonial, ou seja, ser negociado acima do seu valor patrimonial e permitindo que eles façam captações, emissões. Então, a gente está num momento onde os fundos conseguem captar dinheiro e comprar muito bem comprado. Porque se você. Quer dizer. Mas o ponto é o seguinte: quando a gente está com juros muito altos, os fundos imobiliários normalmente estão em baixa.
E quando os juros estão muito altos, é um excelente momento para você comprar, porque não tem muito dinheiro circulando, tem muita gente, empresa precisando de dinheiro e aí vendendo ativo e acaba vendendo mais barato. Então, juros muito altos é um bom momento para comprar. Só que não é um bom momento para captar, porque os fundos não conseguem captar e estão abaixo do seu valor patrimonial. Quando o cenário inverte, aí os juros estão bem baixos, é um cenário muito bom de captar, porque o mercado está querendo investir, então eles conseguem captar, só que já não é um momento super bom de comprar imóvel, porque eles tendem a estar mais caros. Então veja como a gente vive num paradoxo. Então, quando está bom para captar, está ruim para comprar, e quando está bom para comprar, está ruim para captar. Agora, neste momento, a gente está meio que numa virada de ciclo, sabe? Uma virada de chave aqui. Então, a gente está num momento que tá bom, meio entre aspas, né? Dentro das suas limitações, está bom para captar, porque os fundos estão conseguindo captar, e está bom para comprar também, porque os juros ainda estão altos, e aí ainda tem imóveis interessantes para comprar, preços atrativos e interessantes. Só que isso vai durar para sempre? Com certeza não vai durar para sempre. Mas é um momento, assim, um entre-espaço aqui que os fundos estão conseguindo captar e fazer boas compras. Aí, conforme os juros continuarem caindo, eles valorizarem, aí a gente começa a voltar para aquele momento de talvez não tenha as melhores oportunidades de aquisição, aí a gente entra de novo no ciclo. Então, por enquanto, tá bom de captar e bom de comprar. Por isso que talvez a gente esteja vendo muito disso. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Muita coisa que subiu aqui. O Wellington até complementou aqui, que é uma informação bem bacana. Em 2019, um bom fundo de shopping pagava ali seus 0,55 por mês. Agora ele está pagando 0,7. Tem alguns que pagam mais do que isso, inclusive, e no passado recente aqui, que estava tudo descontado, pagavam muito mais que isso também. Fundo de shopping, historicamente e teoricamente, era para ser uns fundos que pagassem menos, porque ele é que agora com a pandemia acaba distorcendo a visão das pessoas, mas é um tipo de setor, é um tipo de imóvel seguro, pelo menos no Brasil, é um modo ali de operação, um ecossistema de lojas e serviços, enfim, mais seguro. Então ele costuma ter um dividend yield mais baixo, que não é o momento atual, que não é o caso do momento atual. Então lá em 2019, realmente eles tinham um yield muito baixo. Peraí. Leonardo perguntou aqui como que eu estou enxergando essas quedas das cotas, mesmo após o início do ciclo de queda de juros. Olha, a gente tem que lembrar que assim, não é porque os juros estão caindo que a bolsa vai subir todos os dias. Lembra que os fundos imobiliários, a bolsa em geral, mas os fundos imobiliários, eles vão se guiando pelos juros futuros. Juros futuros nada mais é do que uma expectativa da Selic lá na frente, daqui a alguns anos, enfim, um tempo. Então, essa expectativa ela muda. Esse é um ponto. Então, conforme a expectativa muda, pode ser que as pessoas venham com um ânimo maior, compra mais, valoriza mais, mas depois a expectativa pode mudar um pouco, aí começa a segurar um pouco, algumas pessoas podem vender. Então, como a expectativa está sempre mudando, aí isso pode mexer um pouco com o mercado. Então, não espere que a gente vai ter todos os dias valorização. Se fosse assim, a gente subia até o infinito. Mas não é o caso. Vamos ter dias de queda também. Só que a gente também tem que pensar que existem outros motivos ali. Tem algumas notícias saindo, que tem investidores internacionais meio que saindo ou pelo menos tirando parte ou todo o seu investimento do Brasil. Se tiver investidor internacional, que a gente sabe que tem alguns dentro dos fundos imobiliários, pode ter alguma coisa que esteja movimentando, pode ser outra coisa. Quando a gente pensa em cotação, a gente não consegue, quer dizer, na maioria das vezes, a gente não consegue apontar o dedo e falar, é por isso que está subindo, é por isso que está caindo. São tantos fatores que é difícil a gente dizer. Mas, assim, lembre-se que, na maior parte dos motivos, é tudo guiado por expectativa. Então, se as expectativas estiverem muito mais positivas do que negativas, a tendência é de mais subir do que cair. O inverso é verdadeiro também. Então, assim, tem muitas incertezas ainda, a Selic ainda tem que cair muito, tem muita coisa para melhorar para, de fato, a gente falar que estamos todos num excelente cenário. Mas a direção parece positiva. Luiz fez uma pergunta interessante aqui. Na sua opinião, qual que é o degrau mais difícil de se alcançar nos investimentos, em termos de valores mesmo? Olha, eu acho que é uma pergunta particular, um pouco difícil de responder, eu confesso, mas assim, tem algumas metas que eu acho que são importantes para você começar a sentir um pouco mais da velocidade, do impacto dos investimentos. Então, a primeira meta que eu diria é ali por volta dos seus
R$ 100, por exemplo, de renda. De renda, tá? Tô falando, não patrimônio. Por quê? Porque com R$ 100 você já consegue comprar uma cota sem gastar dinheiro novo. Então, todo mês você consegue uma cota nova, pensando num fundo de R$ 100, sem tirar nada do seu bolso. Então, seu patrimônio agora começou a já crescer sozinho. Então, esse eu acho que é um marco bastante importante. Aí depois, os próximos marcos, obviamente, vai ser muito baseado no que você está buscando, na sua capacidade de investir, mas depois 2 cotas, depois 3 cotas, você vai vendo que devagarzinho o teu patrimônio vai se comprando sozinho, porque a renda vai sendo suficiente para reinvestir e comprar mais cotas. Aí que eu sinto que o negócio vai andando. Em algum momento, que é um outro marco, que para mim é um marco não o mais relevante, mas um dos mais importantes, é quando o teu rendimento bate o nível do teu salário. Então, se você recebe, por exemplo, R$ 3.000 por mês e você atinge ali R$ 3.000 de rendimento por mês, esse marco é incrível, porque você agora está ganhando primeiro o dobro do que você ganha, né? Trabalhando, você ganha agora o dobro, sendo que parte desse valor é totalmente passivo, você não está trabalhando para ganhar isso. E segundo, que se por acaso você é demitido, você consegue se manter, porque você já está tendo aquela renda através de outra fonte. Então, eu já acho que esse é um outro marco, mais difícil de atingir, obviamente, mas é um grande marco também. E dali para frente, a coisa começa a andar muito mais rápido, com certeza. O Marco falou aqui que tem cotas abaixo de R$ 10. São poucas, né? Deve ter ali, sei lá, uma dúzia, uns 16 talvez, 20 não deve ter. Então, tá aumentando, tá crescendo. Eu acredito que o futuro da indústria é mais nessa direção de R$ 10, mas a gente ainda está muito incipiente ali. Está muito no começo ainda. Então, eu não citei os R$ 10. Mas R$ 10 é uma marca bacana também, porque você já consegue comprar algumas cotinhas ali de fundos de R$ 10 também. Olha, o Clash deu o feedback dele aqui, o parecer dele, que ele investe 500 por mês e a meta dele é chegar em 500 de renda. Esse é uma das metas mais legais, que é você conseguir atingir aquilo que você aporta, porque você começa a sentir realmente o poder, né? O dobro da velocidade de investimento. Pensa, antes você tinha que esperar ali um mês para investir 500, mas agora você está em um mês investindo 1.000. Putz, você está vendo que está o dobro da velocidade. Isso daí vai acelerando cada vez mais. E daí você consegue ver o teu rendimento descolando do seu aporte. Claro, eu espero que você aumente o seu aporte também, mas a ideia é mais ou menos essa. O Van Investor falou aqui, recebi 300 mil. Distribuir esse valor em 16 FIIs bem escolhidos e diversificados é um bom número de ativos. Já tenho Tesouro Direto e reserva de emergência. Muito obrigado. Então, é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu não te conheço, não conheço sua carteira, não conheço sua estratégia, e todos aqueles componentes de uma análise, que seria, na verdade, mais uma consultoria, uma mentoria. Basicamente, o que você tem que enxergar? 16 ativos é o seu número? Depende. Quanto que fundo imobiliário vai representar da sua carteira como um todo? Se esses 300 mil forem representar, aí, sei lá, 80% da sua carteira, 16 é um bom número. Poderia até ter um pouquinho mais, mas 16 é um bom número já. Agora, se esses 300 mil na sua carteira vão representar ali 20% da sua carteira como um todo, então talvez você nem precise de 16 ativos. 16 ativos talvez seja muito para você. Por quê? Porque o total é só 20% da sua carteira. Talvez 16 seja muita coisa, talvez mais para 10, por exemplo. Então, depende muito disso. Mas o que você disse, que eu acho que é interessante, é você dar uma diversificada quando você for investir ali, tá? Pega os 300 mil, não coloca tudo em uma coisa só, para você não acabar ficando extremamente concentrado. Dá uma dividida ali. Só que o número em si, se é 16, se é 10, se é mais, se é menos, avalia baseado no quanto que você tem investido dentro de fundos imobiliários, olhando a sua carteira de investimentos como um todo. Então, considera essa parte de tesouro na conta. A reserva de emergência não conta, tá? Considera que reserva de emergência não é um investimento, é um dinheiro que está guardado ali. Desconsidera da sua carteira de investimentos. O dinheiro está lá, nem pensa nisso. E você guarda ali, faz a conta considerando o tesouro, considerando os seus fundos imobiliários e considerando também o que você pretende fazer dali para frente. Boa, pessoal. Muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Muitíssimo obrigado pela sua presença, pelas suas perguntas. Eu vou encerrar a live aqui agora. Não se esqueçam de aproveitar os últimos ingressos do nosso evento presencial de fundos imobiliários aqui em São Paulo, lá no dia 21 de setembro. Está chegando aqui menos de um mês, o FII Experience. Pega aí o seu ingresso, o link está na descrição.
Agradeço a participação e a presença de todos vocês. Muito obrigado, muito boa noite, muito bom fim de semana. E a gente se vê muito em breve. Semana que vem tem mais conteúdo. E lembra que a próxima live nossa será na quinta-feira e não na sexta-feira. Será 7h30 da quinta-feira, dia 31 de agosto, para a gente fazer uma live, um combo de live, destaques da semana e também os rendimentos do mês. Eu vou falar tudo isso lá na quinta-feira, dia 31, tá? Espero por vocês, aguardo a presença de vocês. Valeu, pessoal, bom fim de semana, muito obrigado e até a próxima.